O impacto de Bob Esponja começa logo pelo lugar onde tudo acontece. A Fenda do Biquíni não é apenas um nome engraçado. Ela é inspirada em um local real chamado Bikini Atoll, no Oceano Pacífico, onde os Estados Unidos realizaram diversos testes nucleares entre as décadas de... Bob Esponja não é apenas um desenho infantil colorido e aparentemente inocente. Desde o primeiro segundo ele foi criado para parecer simples, bobo e caótico. Mas por trás dessa fachada existe uma quantidade absurda de detalhes escondidos, mensagens sutis e acontecimentos que passaram despercebidos por milhões de pessoas ao longo dos anos. E depois de conhecer tudo isso, é praticamente impossível assistir ao desenho do mesmo jeito. O impacto de Bob Esponja começa logo pelo lugar onde tudo acontece. A Fenda do Biquíni não é apenas um nome engraçado. Ela é inspirada em um local real chamado Bikini Atoll, no Oceano Pacífico, onde os Estados Unidos realizaram diversos testes nucleares entre as décadas de 1940 e 1950. Esses testes deixaram a região radioativa por muitos anos. Quando você conecta esse fato com um desenho que mostra criaturas marinhas falantes com cores exageradas, comportamentos estranhos e uma sociedade inteira funcionando de forma distorcida, a ideia de mutação deixa de parecer apenas uma coincidência. O próprio criador do desenho, Steven Hillenburg, era biólogo marinho, ou seja, ele conhecia profundamente o oceano e escolheu esse nome com total consciência do peso histórico que ele carrega. Outro detalhe que chama muita atenção quando se olha com mais cuidado é o comportamento psicológico dos personagens. Cada um deles parece representar um traço extremo da mente humana. Bob Esponja demonstra um nível de otimismo exagerado, quase forçado, acompanhado de hiperatividade e dificuldade de perceber limites sociais. Ele raramente entende quando está incomodando alguém, principalmente o Lula Molusco. Patrick, por outro lado, representa a apatia completa, a falta de raciocínio lógico e a aceitação passiva da própria ignorância. Já Lula Molusco é o retrato da depressão adulta, alguém frustrado com a vida, com o trabalho, com os sonhos não realizados e com a sensação constante de que nasceu para algo maior, mas ficou preso em uma rotina que odeia. Seu siriguejo é a personificação da ganância extrema. Tudo gira em torno do dinheiro, mesmo que isso signifique explorar seus funcionários, cortar gastos absurdamente ou abrir mão de qualquer valor moral. Sandy, apesar de parecer a personagem mais equilibrada, carrega uma pressão constante para provar que é capaz, inteligente e superior, o que se conecta diretamente com ansiedade e necessidade de validação. Nada disso foi confirmado oficialmente pelos criadores, mas os comportamentos são tão consistentes ao longo de décadas que fica difícil acreditar que seja apenas coincidência. O próprio cenário do desenho reforça essa sensação estranha. Apesar de extremamente colorida, a Fenda do Biquíni é um lugar vazio, com poucos moradores, grandes espaços abertos e uma sensação constante de solidão. Mesmo quando há multidões, tudo parece artificial. Alguns animadores já comentaram que isso foi feito de propósito para criar um contraste psicológico entre o mundo visualmente alegre e o ambiente emocionalmente melancólico. É um lugar que parece divertido, mas que no fundo transmite isolamento. Um dos maiores mistérios do desenho sempre foi a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Durante anos, fãs tentaram descobrir o que realmente torna esse lanche tão especial. A teoria mais perturbadora sugere que o ingrediente principal pode ser carne de Siri. Isso explicaria por que quase não existem outros Siris na Fenda do Biquíni além do seu siriguejo. O desenho evita cuidadosamente mostrar a origem dos ingredientes e nunca esclarece totalmente esse ponto. Mesmo que isso nunca tenha sido confirmado, o simples fato de essa possibilidade existir já muda completamente a forma como o restaurante é visto. Entre todos os personagens exagerados, Lula Molusco acaba sendo o mais realista. Ele odeia o trabalho, sente que seu talento artístico não é reconhecido, vive reclamando da vida e sonha com algo melhor que nunca chega. Por isso, muitas pessoas só começam a se identificar com ele quando ficam adultas. Quando crianças, ele parece apenas um personagem chato. Quando adultos, ele se torna assustadoramente familiar. Lula Molusco não é malvado nem preguiçoso. Ele tá exausto. Outro detalhe curioso é a forma como o tempo funciona no desenho. Bob Esponja trabalha no Siri cascudo há anos, mas nunca envelhece. Patrick continua o mesmo, Sandy também, e nada parece evoluir de verdade. Alguns fãs acreditam que a Fenda do Biquíni existe dentro de uma espécie de bolha temporal, onde os personagens estão presos em um ciclo infinito. Isso explicaria a repetição constante de situações, conflitos que nunca se resolvem e a sensação de estagnação que permeia o desenho inteiro. Plankton, apesar de ser tratado como vilão, talvez seja o personagem mais trágico de todos. Ele é extremamente inteligente, cria invenções complexas e tem potencial para ser bem-sucedido, mas está condenado ao fracasso eterno. Seu casamento com Karen é frequentemente retratado como tóxico, cheio de sarcasmo e desprezo mútuo. Ele representa o gênio ignorado, alguém que poderia vencer, mas está preso em um sistema que nunca permite sua ascensão. Bob Esponja também está cheio de piadas que claramente não foram feitas para crianças. Duplos sentidos, referências culturais, situações constrangedoras e críticas sociais passam despercebidas pelo público infantil, mas ficam extremamente claras para os adultos. Isso não foi um erro. Os roteiristas sabiam exatamente o que estavam fazendo e incluíram essas camadas extras para garantir que o desenho funcionasse em diferentes níveis. Um dos temas mais fortes e menos discutidos do desenho é a crítica ao sistema de trabalho. Bob ama trabalhar, mesmo sendo explorado, mal pago e constantemente humilhado. Ele nunca questiona isso.
Enquanto isso, essa dinâmica funciona como uma crítica direta à romantização do trabalho excessivo e da exploração disfarçada de felicidade. No fim das contas, Bob Esponja pode ser visto como uma grande metáfora sobre a vida adulta. Quando somos crianças, enxergamos apenas diversão, cores e humor. Quando crescemos, passamos a perceber frustração, rotina, solidão e sonhos não realizados. O desenho nunca mudou. Quem mudou fomos nós. E talvez seja exatamente por isso que Bob Esponja continua tão relevante até hoje, porque ele cresce junto com quem assiste, revelando novos significados a cada fase da vida. E agora eu quero saber de você, qual desses detalhes você nunca tinha percebido? Comenta aqui embaixo, porque eu leio todos. Se esse vídeo te fez enxergar Bob Esponja de um jeito diferente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui a gente revela os segredos que ninguém nunca te contou sobre desenhos, filmes e séries. E se você acha que isso foi pesado, espera até ver o próximo vídeo.